tudo bom? Vamos aqui para a nossa aula 5, que fala do artigo 40 ao 44 da Lei Orgânica do Município de Xangri-Lá. Vamos para a nossa aula então, pessoal? Seção 3 fala das atribuições da Câmara Municipal. O artigo 40 vai dizer que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, 1. Legislar sobre todas as matérias atribuídas ao município pelas Constituições Federal e Estadual e por essa lei orgânica. Então ela vai legislar, fazer as leis, tá? Votar. O que vai votar? O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Essas são as votações que são atribuição então da Câmara dos Vereadores. 3. Elaborar as leis, claro, também, O 4. Legislar sobre tributos de competência municipal, que é o IPTU, que é o ISSQN, o ITBI, os tributos sobre competência municipal. Quem vai legislar, quem vai decidir índice, alíquota e tudo mais, vai ser a Câmara Municipal, através da legislação competente, as coisas que eles decidirem lá, referente às leis do município, tá certo? 5. Legislar sobre a criação e extinção de cargos do município, bem como fixar e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias. Quem decide os cargos que tem no município, quantidade de cargos e quanto ganha cada cargo, é tudo através da Câmara Municipal também, tá? 6. Votar leis que disponham sobre alienação e aquisição de bens imóveis. Sim, tem que ter a lei, então, que disponha sobre uma aquisição. Por exemplo, o município quer comprar um carro, tem que passar pela Câmara de Vereadores, para ele autorizar, desculpe, não, carro não. Nesse caso, bens imóveis, que está dizendo aqui. O município quer comprar um prédio para instalar a Secretaria de Educação. Então, a Câmara de Vereadores vai aprovar essa compra, aí o município vai lá e vai comprar aquele prédio. Isso então é a lei sobre bens imóveis, tá? A questão da compra ali do veículo, aí já entraria na questão do orçamento anual e tudo mais, a gente deve ver isso mais adiante. 7. Legislar sobre a concessão e terceirização de serviços públicos, bem como sobre a participação do município em consórcio público. Então assim, tu pode conceder um serviço ou terceirizar então um serviço, por exemplo, um serviço público de transporte público é uma concessão, Terceirização seria o quê? Um serviço que é prestado pelo município e que passa a ser terceirizado. Uma outra empresa faz esse serviço terceirizado. No caso, poderia terceirizar a coleta de lixo, Poderia terceirizar o pessoal que varre as ruas, Pode ser terceirizado, pode ser uma empresa particular que faça isso. Concessão, então, empresas de transporte. Pode ter, diversos tipos de concessão. E aí aqui, a Câmara dos Vereadores vai legislar concedendo ou terceirizando determinados serviços, e bem como a participação do município em consórcio público. No caso, consórcio público, como a gente já comentou isso em outras aulas, o consórcio público é assim, por exemplo, o município de Xangri-Lá e Capão da Canoa se juntam fazendo um consórcio público para contratar um determinado serviço, para fazer uma determinada obra, alguma coisa que seja em comum dos dois municípios. Isso então é um consórcio público entre Xangri-Lá e Capão da Canoa. Poderia ser Xangri-Lá e outros municípios, poderia ser todos os municípios do Litoral Norte formando um consórcio público para uma determinada finalidade. Então assim, esse consórcio público é a união de municípios, certo? 8. Legislar sobre a concessão e permissão de uso dos próprios municipais, tá? Isso também, concessão de uso dos próprios municipais, por exemplo, o quiosque instalado em uma praça, A praça ela é própria do município, ela pertence à população e é administrada pelo município, aquela praça e tudo mais, mas pode ser concedido aquele espaço para que a pessoa pratique uma atividade comercial de quiosque, de colocar ali um crepe, uma barraca de cachorro-quente, alguma coisa assim. O 9 diz então sobre dispor sobre a divisão territorial do município, respeitadas as legislações federal e estadual. Obviamente, isso aqui não vai significar alargar as fronteiras de Xangri-Lá em relação a outros municípios, porque isso seria o Estado que ia definir, Mas a divisão territorial do município, por exemplo, aumentar um bairro ou
anexar um bairro em outro, dividir um bairro ao meio em 2 bairros. Então, a divisão interna do município, então, respeitando a legislação federal e estadual. Por quê? Porque a divisão dos municípios do estado é legislação estadual e a divisão dos estados dos estados da República Federativa do Brasil é legislação federal. Então, o município ele se organiza internamente em bairros, setores e tudo mais, as praias, né? Então, daqui a pouco aqui existe Marina e Maristela, são 2 bairros. Eles poderiam daqui a pouco fazer uma coisa só Marina e a Maristela desaparecer, ou só a Maristela e a Marina desaparecer, por exemplo, um exemplo, né? E que são bairros que são praticamente aqui juntos, né? Marina e Maristela, um exemplo, tá? Agora, por exemplo, Noiva do Mar e Rainha do Mar, que são bairros vizinhos. Daqui a pouco eles dizem que Rainha do Mar tá grande demais, aí eles criam Rainha do Mar Norte, Rainha do Mar Sul, sei lá, divide Rainha do Mar ao meio. Pode ser, né? Então, isso aqui é o dispor sobre a divisão territorial do município, tá? É porque o município só tem competência para ver o que está dentro das suas fronteiras. O restante seria a legislação estadual ou mais para cima seria a legislação federal, que daí aumentaria até o estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Mas aí isso é federal e estadual seria então o município alargar suas fronteiras, anexar um ao outro ou emancipar bairros ou coisa assim. Isso aí tudo seria então legislação estadual. Agora, dividir-se internamente em bairros seria então a parte municipal. 10. Criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do município. Claro, órgãos públicos, por exemplo, secretarias, né? A Secretaria de Saúde, eles poderiam daqui a pouco criar Secretaria de Saúde e Assistência Social. Hoje elas são separadas. Já teve épocas, né, que outros municípios até, eu não sei dizer Xangri-Lá, mas que poderia ter assim, ó, Secretaria de Saúde e Assistência Social, tudo junto, mesmo secretário e tudo mais. Hoje no município, a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria, a Secretaria de Saúde é outra. Daqui a pouco eles podem fazer a Secretaria de Meio Ambiente, porque hoje é o turismo e meio ambiente hoje são juntas, né? Por exemplo, daqui a pouco pode ser criada a Secretaria de Meio Ambiente separada da Secretaria de Turismo. Daqui a pouco pode criar-se uma nova secretaria ali, Secretaria de Indústria e Comércio, sei lá. Então, assim, isso aqui são criar, alterar, reformar ou extinguir, então, órgãos públicos do município, certo? Isso também cabe à Câmara legislar sobre isso, tá? 11 vai dizer deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como as formas e os meios de seu pagamento, com prazo máximo de satisfação até o final de cada legislatura. Então, esses empréstimos, né, eles vai ser deliberado pela Câmara para que a satisfação deles seja dentro da legislatura, ou seja, dentro daquele mesmo ano legislativo, que as coisas sejam quitadas, né? Então, isso aí a Câmara vai deliberar sobre esses empréstimos, tá? 12. Transferir, temporária ou definitivamente, a sede do município, quando o interesse público exigir. Vamos supor, né, um caso de transferência definitiva, aqui vamos supor. Bom, transferência, vamos dar um exemplo. Transferência temporária. Transferência temporária, a sede do município passa a ser Rainha do Mar durante um mês. Aí o prefeito vai lá, vai despachar lá em Rainha do Mar, ele vai ver como seria se a sede do município fosse lá em Rainha do Mar. Aí passa a Rainha do Mar ser a sede do município de Xangri-Lá, digamos, o centro, né, o local onde vai se tomar essas decisões. Ou então definitivamente, daqui a pouco Rainha do Mar pode crescer tanto, que Xangri-Lá fica pequenininho e Rainha do Mar fica grande. Eles dizem assim, não faz mais sentido a gente ter a sede do município aqui em Xangri-Lá, que está tão pequenininho, e Rainha do Mar imenso desse jeito não ser a sede. Então vamos, já que vamos supor, pode chegar uma situação que metade da população do município esteja em Rainha do Mar. Um exemplo, né? Só estou dando um exemplo. Metade da população do município está em Rainha do Mar e só uns 5, 10% da população está ali no centro. Não faz mais sentido que aquilo ali seja centro, entendeu? Então, nesse momento, pode ser transferido então, definitivamente a sede do município para a Rainha do Mar. E Rainha do Mar passar a ser o centro administrativo, passar a ser a sede do município. Então, isso no caso, pela Câmara de Vereadores, que é de competência da Câmara de Vereadores, então, esse tipo de transferência de sede, tanto temporária quanto definitiva.
O 13 vai dizer que cancelar, nos termos da lei, a dívida ativa do município, autorizar a suspensão de sua cobrança e a relevação de ônus e juros. Obviamente está abrindo mão de dinheiro, está abrindo mão de capital e tem que ter então autorização da Câmara de Vereadores para isso, né? 14. Legislar sobre a denominação de logradouros e outros bens públicos. Às vezes acontece, quem mora aqui em Xangri-Lá sabe, que tem uma rua até próxima à prefeitura, é a segunda rua paralela à prefeitura em direção à Estrada do Mar, que ela se chamava Rio Novo. E houve uma lei municipal, um tempo atrás, que mudou essa rua de Rio Novo para Pedro Higino da Silveira. Então, claro, até hoje a população muitas vezes ainda coloca lá no endereço Rua Rio Novo e tudo mais, mas a Rua Rio Novo, hoje no município, ela não existe mais. Hoje ela se chama Pedro Higino da Silveira. Então, assim, isso foi uma lei que foi criada para que alterasse esse nome desse logradouro, ou seja, dessa rua do município. Logradouro por quê? Porque tem travessa, tem travessas, tem alamedas, né, e tudo mais. Tudo isso são logradouros. Ruas, travessas, alamedas, avenidas, né, todos os tipos de logradouros públicos. E recentemente, agora, né, o município de Xangri-Lá perdeu um servidor chamado Rodrigo Barbosa. Ele era motorista da Secretaria de Saúde, sofreu um acidente e infelizmente veio a falecer. E a travessa, ele morava numa travessa ali no centro, e foi trocado o nome dessa travessa para a Travessa Rodrigo Barbosa, uma homenagem que foi feita então através de uma autorização legislativa, né, tudo mais. Foi votado lá na Câmara, foi aprovado e foi trocado então a denominação, porque isso é atribuição então da Câmara Municipal de Vereadores, está então trocando os nomes das ruas, avenidas e alamedas do município, certo? É isso aí, competência da Câmara. Artigo 41 fala que é da competência exclusiva da Câmara Municipal. Olha só. 1. Eleger sua mesa, elaborar seu regimento interno e dispor sobre a sua organização e polícia. Tá? Isso aqui é atribuição da Câmara de Vereadores. Então, eleger sua mesa, elaborar seu regimento e dispor sobre a sua organização e polícia. 2. Propor a criação e extinção dos cargos de seu quadro de pessoal e serviços, os cargos lá de dentro da Câmara de Vereadores, né? Dispor sobre o provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens através de projetos de resolução. Então, isso aqui também é atribuição, é competência exclusiva da Câmara Municipal. Não depende da sanção do prefeito. Vocês viram que as primeiras eram com sanção do prefeito, agora Câmara Municipal exclusivamente, tá? 3. Emendar a lei orgânica ou reformá-la. Essa lei orgânica que vocês estão vendo, as emendas e reformas que acontecem nela também é competência exclusiva da Câmara de Vereadores. 4. Representar pela maioria de seus membros para efeito de intervenção no município. Pode haver uma intervenção, assim, alguma coisa que esteja ocorrendo de forma errada, aí faz uma intervenção no município, assim, tira os poderes do prefeito por um tempo, alguma coisa assim, entendeu? Que seria representar pela maioria de seus membros para efeito de intervenção no município. E a maioria dos membros da Câmara pode decidir pela intervenção, porque vamos intervir que está acontecendo muitas situações aí obscuras ou alguma coisa assim, e a Câmara pode intervir ali no município. Também é competência exclusiva. 5. Exercer a fiscalização da administração financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial do município com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do prefeito. Então, assim, além de fiscalizar as coisas que acontecem no município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que também é quem fiscaliza essa questão da administração financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial do município, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas são esses órgãos fiscalizadores, né? Eles vão ainda julgar as contas do prefeito. Existe, inclusive, um parecer que o Tribunal de Contas do Estado dá em relação às contas do prefeito. O parecer do Tribunal de Contas pode vir assim, o Tribunal de Contas emite ali um parecer dizendo que as contas do prefeito estão irregulares. E a Câmara de Vereadores, ela pode acatar isso que o Tribunal de Contas apontou, né, dizendo que está irregular as contas do prefeito, pode acatar e dizer nós votamos contra, né, as contas do prefeito, né, no caso dá o parecer negativo também, ou a Câmara também tem o direito de discordar do parecer do Tribunal de Contas,
obviamente que fundamentado e tudo mais, mas eles têm o poder, mesmo que sem fundamentação ou coisa assim. Se a Câmara for a favor, infelizmente não há muito o que se fazer, a não ser que o Ministério Público venha intervir ou alguma coisa assim. Mas a princípio o Tribunal de Contas dá o parecer, mas quem julga as contas é a Câmara de Vereadores. Tá? Pode ser que eles botem na prova dizendo que o Tribunal de Contas do Estado julga as contas do prefeito. Isso não, ele dá o parecer, mas quem julga é a Câmara. Tá? O 6 aqui, então, fala em sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem da sua competência regulamentar ou se mostrem contrários ao interesse público. Caso o prefeito crie lá um decreto ou um decreto, vamos dizer assim, o prefeito coloca lá um decreto que contraria a legislação do município ou que não seja competência do prefeito. A Câmara vai sustar esse ato normativo, esse decreto, no caso, a Câmara vai sustar. Ou se eles acharem que o prefeito fez um decreto que é contrário ao interesse público. Aí a Câmara também pode sustar esses atos normativos, independente de estar ou não em desacordo com a legislação. Tá? 7. Fixar por lei até o dia 30 de setembro. Olha só, quando fala em data, quando fala em números, presta atenção, porque eles gostam de brincar com isso. Tá? Fixar por lei até o dia 30 de setembro do último ano da legislatura, que é, né, o final do ano, né, do ano legislativo, né, sob a forma de subsídio, em parcela única, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Então, eles vão fixar até o dia 30 de setembro de 2016, eles vão fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários para a legislatura seguinte, que começa em 2017. Então, até o dia 30 de setembro, eles podem fixar por lei esses valores, tá? 8. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a afastar-se do município por mais de 15 dias, tá? Isso aí, obviamente, né, se o prefeito ou o vice se afastar do município por mais de 15 dias, existem penalidades ali que podem ser aplicadas nesse caso. Então, a Câmara autoriza essa, de forma assim, ela tem que autorizar formalmente esse afastamento. Tá? 9. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, bem como processar e julgar o prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei federal e nesta lei. Então, assim, a Câmara de Vereadores pode decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores caso eles venham a infringir normas constitucionais ou, né, alguma coisa, né, ou então assim, eles vão também processar e julgar o prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos que estão previstos em lei federal e também aqui na lei orgânica. Então, tudo que o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores fizerem de errado, eles vão ser então julgados pela Câmara de Vereadores, podendo ser decretada a perda do mandato de qualquer um deles, tanto o prefeito quanto o vice quanto os vereadores, tá? 10. Mudar temporariamente ou definitivamente a sua sede. Então, a sede da própria Câmara de Vereadores, não é a sede do município. Vocês viram ali que no anterior falava da sede do município. Agora nós estamos falando definitivamente a sua sede. Sua sede é a sede da Câmara de Vereadores. Então, eles podem fazer com que a Câmara de Vereadores seja num bairro, pode ser isso temporário ou definitivo, né? Vamos reformar ali a Câmara de Vereadores, e então, enquanto está sendo reformada, a Câmara de Vereadores vai ser no bairro Guará, né? Pode ser, nada impede, porque o inciso 10 aqui está dizendo então que pode mudar temporariamente. Ou definitivamente, o prédio da Câmara já está pequeno e o pessoal quer ir para um prédio maior, daí constrói um prédio maior, sai dali e vai para outro lugar, é isso aí. Basicamente o que diz o 10 é isso aí. Mudar temporário ou definitivamente a sede da própria Câmara, né? 11. Solicitar informações por escrito ao Executivo, que deverá responder dentro de 15 dias, importando crime de responsabilidade e não cumprimento. Então, olha só, se um vereador solicita, se a Câmara de Vereadores solicita informações por escrito ao Executivo, para o prefeito responder alguma coisa, ele deve, não é pode, né? Não é pode ou é aconselhável, não. Ele deve responder dentro de 15 dias. E o que acontece se ele não responder em 15 dias? Ele incorre em crime de responsabilidade.
Isso, além de perder o mandato de prefeito, ele pode responder na esfera criminal ainda. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores perguntou um negócio por escrito e em 15 dias ele não apresentou resposta. Meu Deus, mas é tão grave assim? É tão grave assim. Porque pode ser que essas informações que a Câmara está pedindo sejam informações de suma importância. E o prefeito não pode se negar a prestá-las, né? Então, solicitando informações por escrito, o prefeito tem que responder em 15 dias. Se não responder, crime de responsabilidade. Perda do mandato e crime na esfera penal, pode vir até ser preso, né? 12. Dar posse ao prefeito, bem como declarar extinto seu mandato nos casos previstos em lei também, né? Da mesma forma, a Câmara dá posse ao prefeito e pode extinguir o seu cargo, pode ser no final do mandato ou por algum outro motivo. Falecimento, sei lá, alguma coisa assim. 13. Conceder licença ao prefeito. 14. Suspender a execução no todo ou em parte de qualquer lei, decreto, ato, resolução, portaria ou regulamentos municipais que hajam sido pelo Poder Judiciário declarados infringentes à Constituição, à lei orgânica ou às leis ordinárias. Então, olha só. A Câmara, ela pode então vir, ou até deve, né, suspender a execução no todo ou em parte de qualquer lei, qualquer norma que não esteja de acordo com a Constituição Federal ou, contra essa lei, ou com essa lei orgânica. Então, a Câmara vai ser responsável por fiscalizar esse tipo de coisa. Então, no momento que vê que tem uma coisa errada, tanto em desacordo com a Constituição, quanto em desacordo com a lei orgânica, ou qualquer lei ordinária, ela vai suspender a execução disso, tá? Então, grava isso, é uma competência exclusiva da Câmara de Vereadores também. 15. Propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à coletividade ou ao serviço público. Eles vão, então, dizer, tem que asfaltar a rua tal, tem que colocar iluminação pública ali. Então, assim, os vereadores vão estar sempre fiscalizando e cuidando para que essas coisas estejam de acordo, né? Ele vai propor, então, ao prefeito, né? Vai pedir providências e tudo mais para que sejam feitas determinadas coisas que são de interesse da população, tá? Que o vereador está ali para representar os seus eleitores e os seus cidadãos do município. Então, com certeza ele vai propor isso ao prefeito para que as coisas fiquem melhor, né? O 16 fala fixar o número de vereadores para a legislatura seguinte até 120 dias da respectiva eleição. Claro, né, pessoal, que isso aqui é uma norma constitucional, tem lá na Constituição Federal definido, né, quantos vereadores são e tudo mais, mas aqui consta, né, no 16, fixar o número de vereadores, não que o município tenha poder de alterar, né, a quantidade de vereadores, porque está definido na Constituição. Então, esse artigo aqui eu acho muito difícil cair numa prova, porque a Câmara não pode, daqui a pouco dizer, para a próxima eu não quero 9, eu quero 25. Não pode, a Constituição fala, né? Então, essa quantidade de número de vereadores aqui dificilmente vai cair na tua prova, porque não é uma coisa que possa ser modificada, assim, né? Então, para fixar então o número de vereadores para a legislatura seguinte, até 120 dias da respectiva eleição, para mim, é um artigo que não vai ter nenhum problema de cair na tua prova. 17. Estabelecer seu horário de funcionamento, o horário de funcionamento da própria Câmara, né? Com certeza eles mesmos estabelecem. Aí o parágrafo 1º fala que são infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Agora, vamos ver quais são as infrações político-administrativas do prefeito que são sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores. A Câmara pode ser, então, responsável pelo julgamento do prefeito em algumas infrações político-administrativas que nós vamos ver agora. Vamos lá, vamos ver quais são. Impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores, o prefeito tem que permitir, ele não pode impedir que a Câmara funcione, né, a Câmara de Vereadores, tudo mais, até porque é um órgão fiscalizador do trabalho dele, né. B. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituídas. Então, o prefeito ele não pode impedir o acesso a documentos. Os vereadores eles têm livre acesso para entrar lá na prefeitura, pegar o arquivo que quiserem, visualizarem, tirar cópias. Eles podem fazer o que quiserem praticamente em questão de informações, assim, né? Eles têm livre acesso a tudo. Tá?
de desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e de forma regular. Então, assim, aquela questão do pedido de informações de 15 dias, né, pode ser julgado, ou as convocações, por exemplo, se chama o prefeito para falar na Câmara, dando um prazo certinho para ele e tudo mais, conforme está definido já esses prazos aí do prefeito, ele tem que ir lá. E se ele não for, então eles vão julgar ele por desatender sem motivo justo essas convocações, pedidos de informações, alguma coisa assim. Então, tudo que o prefeito não atender sem motivo justo, que haja previsão de que ele é obrigado a atender, ele vai então ser julgado por isso, tá? Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Então, todos os atos que precisam ser publicados, eles têm que ser, de fato, publicados, né? Se não for feito, ou se for retardada essa publicação, a Câmara pode vir então a julgar o prefeito por isso. E deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária e ou descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Então, ele tem um prazo para apresentar à Câmara, né, a proposta orçamentária, né, e ele também não pode descumprir o orçamento aprovado para aquele exercício. Então, caso isso aqui ocorra de forma diferente, a Câmara vai então julgar o prefeito por isso, tá? F. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Então, assim, ou ele pode praticar alguma coisa, né, contra a lei, ou ele pode deixar de praticar alguma coisa que ele é obrigado a praticar. Então, isso também vai ser motivo da Câmara julgar ele, tá? Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração municipal. Obviamente ele não pode fazer isso, e se ele fizer também vai estar de acordo com a lei. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, no caso 15 dias, né, lá que a gente falou, ou afastar-se do exercício do cargo sem autorização da Câmara de Vereadores. Então, obviamente, ele vai também responder por isso, tá? Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, obviamente, né, que ele tem que exercer aquele cargo dele de forma digna e com decoro, né, com decência e tudo mais, né? Parágrafo 2º fala que no caso de não ser fixado o número de vereadores no prazo previsto no inciso 16, será mantida a composição da legislatura em curso. Obviamente, né, aquilo lá que a gente comentou, que está definido já pela Constituição e tudo mais. Eu até não sei se a Constituição não prevê que o município possa optar por ter menos vereadores, mas isso é uma coisa que na prática nunca vai acontecer, né? Mesmo que a Constituição permita que o município tenha menos vereadores do que diga até tantos vereadores, alguma coisa assim, mesmo que dê essa permissão, com certeza os vereadores não vão querer diminuir a quantidade de vereadores, né? Na prática é isso. A seção 4, então, fala da comissão representativa. O artigo 42 vai dizer, então, que a comissão representativa funciona no recesso da Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições. Então, naquele período que a Câmara não trabalha, né, que é o mês de fevereiro, os 3 primeiros dias de março e os últimos 15 dias do mês de julho, lembra que a gente viu já, né? Essa comissão representativa ela vai atuar representando a Câmara Municipal durante o período de recesso, né? E quais são as atribuições, então, dessa comissão representativa? 1. Zelar pela prerrogativa do Poder Legislativo, ou seja, ela tem que manter aquilo que o Poder Legislativo que é prerrogativa, aquilo que é atribuição do Poder Legislativo, ela tem que continuar mantendo aquilo, né? Zelar pela observância da lei orgânica, tá? Autorizar o prefeito a se ausentar do município, do estado. Imagina que o prefeito precisa se ausentar no período de recesso e não tem ninguém ali. Então essa comissão representativa vai poder então fazer essa autorização de o prefeito se ausentar do município, tá? 4. Convocar extraordinariamente a Câmara. Então pode ser que precise votar alguma determinada lei, discutir alguma determinada matéria que seja muito importante, que a lei diga que tem que ser isso em plenário, né? Então ela vai fazer a convocação, essa comissão representativa vai fazer a convocação da plenária da Câmara, né, para que venha
todo mundo ali para discutir aquele assunto. Tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal. Obviamente, tudo que for urgente tem que ser feito e aquela comissão representativa vai bem representar para que isso ocorra, né? Parágrafo único diz que as normas relativas ao desempenho das atribuições da Câmara Representativa são estabelecidas no regimento interno da Câmara, que se for um concurso da Câmara Municipal que tu está estudando hoje, para esse concurso da Câmara Municipal, provavelmente vai ter um curso sobre o regimento interno da Câmara, vai ter um módulo sobre isso. Aqui só está dizendo que vai ser estabelecido no regimento interno da Câmara e por hora é o que basta vocês saberem, tá? O artigo 43 fala que a comissão representativa, constituída por número ímpar de vereadores, é composta pela mesa e pelos demais membros eleitos com respectivos suplentes. Tá? Então, essa comissão representativa ela vai ser sempre em número ímpar. Tá? Tem 9 vereadores, pode ser que a comissão representativa seja feita por 5, por 3 vereadores, né, e tudo mais. Parágrafo único. A presidência da comissão representativa cabe ao presidente da Câmara, cuja substituição se faz na forma regimental. Então, da mesma forma, o regimento interno da Câmara vai tratar dessa substituição desse presidente da Câmara, né? A linha de sucessão dele e tudo mais. A presidência da comissão representativa vai ser o próprio presidente da Câmara e os demais membros são os outros vereadores, no caso, né? Ele não fica de fora da comissão representativa, o presidente, né? O parágrafo 2º fala que o número de membros eleitos da comissão representativa deve perfazer, no mínimo, a maioria absoluta da Câmara, tá? Então, olha só, quando se fala em comissão representativa, deve perfazer, no mínimo, a maioria absoluta da Câmara. Nós temos 9 vereadores, então essa comissão representativa, até falei ali número ímpar, 5, 3, mas depende da quantidade de vereadores, porque nós temos 9 vereadores no município, então essa comissão representativa não pode ser menos do que 5. Então, vai ser 5 membros, ou 7, no caso, né, de comissão representativa da Câmara, porque se forem 3, já não dá. Tem que ser ímpar, então poderia. O que seria ímpar? Os próprios 9, os 7, 5, 3 ou 1. Então a comissão representativa pode ser os próprios 9, pode ser 7, pode ser 5. Se fossem 3 já não dá maioria absoluta, então já não poderia ser. Então o que é possível é que seja 5, 7 ou 9. Tá? 44. A comissão representativa deve apresentar o relatório dos trabalhos por ela realizados quando do reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara. Então, assim, ó, a comissão representativa ela vai apresentar o relatório dos trabalhos que eles fizeram, né, quando começa aquele reinício, né, do funcionamento da Câmara. Quando retorna ali no dia 1º de agosto, ou quando retorna no dia 4 de março, né, que é as datas de retorno, né, ali, a primeira sessão que tiver depois do dia 1º de agosto ou depois do dia 4 de março, né, eles vão apresentar aquilo que a comissão representativa fez. Eles vão expor isso para a plenária para dizer, ó, enquanto vocês estavam fora, vocês estavam descansando lá nas praias do Nordeste, nós fizemos isso, isso, isso e isso. E é isso, e é basicamente por aí que funciona, tá? A comissão representativa ela vai então expor para a plenária aquilo que eles fizeram durante aquele período. Agora a gente vai ver os exercícios de fixação para ver se a gente consegue resolver questões sobre isso na prova do concurso. Vamos lá? A questão número 1 diz: compete à Câmara de Vereadores com sanção do prefeito, tá? Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a afastar-se do município por mais de 15 dias? Não, né? Porque isso aqui é competência exclusiva da Câmara de Vereadores, não depende da sanção do prefeito, tá? Elaborar as leis, sim. Elaborar as leis, sim. Aí seria, então, com a sanção do prefeito. Emendar a lei orgânica é competência exclusiva. Representar pela maioria de seus membros para efeito de intervenção no município também é competência exclusiva. E mudar temporariamente ou definitivamente a sua própria sede, a sede da própria Câmara de Vereadores, também é competência exclusiva. Então, com sanção do prefeito, é a letra B, elaborar as leis. Tá certo? Vamos para a questão número 2? Quando a Câmara de Vereadores pede informações por escrito ao prefeito, em que prazo esta deve ser respondida? Resposta, letra C, 15 dias, né, conforme a gente viu, inclusive importando em crime de responsabilidade no caso do prefeito não responder. Tá certo? Falhou aqui, normalmente a gente, depois que eu passo o slide,
aparece aqui verdinha a resposta, mas aqui fica, para constar, fica então a resposta certa, a letra C, 15 dias, tá? Falhou o verdinho, mas vamos para a próxima. 3. É infração político-administrativa do prefeito. A. Impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores, claro, é uma infração político-administrativa do prefeito impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores, tá? É infração. Então, já poderia ser a resposta letra A, mas vamos ler as demais. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e de forma regular, certo também. Então, nós temos a A e a B que estão corretas, tá? Vamos ver agora as próximas. C. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Com certeza essa também está correta. A, B e C estão corretas até agora. Vamos lá. D. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Também está correta. A resposta letra E, então, todas as alternativas corretas. Essa é a nossa resposta, o nosso gabarito. Maravilha, né? 4. Não está entre as atribuições da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores. Olha só, aquela comissão representativa, ela vai representar a Câmara durante o período de recesso, mas ela não faz tudo que a Câmara de Vereadores faz. Então vamos ver aqui o que ela faz e o que ela não faz vai ser a nossa resposta correta, porque a gente está pedindo a errada, né? Zelar pela prerrogativa do Poder Legislativo, certo, isso ela faz. Zelar pela observância da lei orgânica, também ela faz. Convocar extraordinariamente a Câmara, também faz. Votar a lei orçamentária anual, obviamente isso aqui é a plenária, né, pessoal? Não é a comissão representativa. Então é a plenária da Câmara de Vereadores que vai votar a lei orçamentária anual. Essa vai ser a nossa resposta, porque nós estávamos procurando o incorreto. E tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal, também ela toma. E a resposta, então, realmente é a letra D, votar a lei orçamentária anual, que não é competência da comissão representativa, e sim da plenária da Câmara de Vereadores. Certo? Isso aí, essa aula está concluída. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.